Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Sidney, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. É uma alegria muito grande poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Eu quero compartilhar com a sua vida a palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor nos fala assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Jesus é o caminho. E o tema dessa palavra, é o caminho da salvação. Jesus, o caminho da salvação. Por que que nós, por que a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que o caminho de Deus, ele é um caminho estreito e apertado. E o caminho do mundo, o caminho da perdição, é um caminho, largo. A porta é uma porta larga. O caminho é um caminho largo. Primeiramente, nós vamos colocar aqui, o caminho do mundo. O caminho da perdição. A porta é aquilo que te faz transpor de um lugar para outro. E quando a palavra de Deus nos fala assim, entrai pela porta estreita. Então, quer dizer, o conselho de Deus é que o homem venha entrar pela porta estreita. O conselho da palavra de Deus, o conselho de Jesus, é que o homem venha entrar pela porta estreita. Porque a porta, quando você passa por uma porta, você está saindo de um lugar para o outro. E nós sabemos que a porta do mundo, a porta que se abre para o homem no mundo, é a porta da perdição. Por isso que é larga. Por isso que é fácil o homem passar por essa porta. É fácil por quê? Porque é os prazeres dessa vida, É aquilo que o homem, muitas das vezes, o homem olha, aquilo que o seu olho vê, ele almeja. E o caminho do mundo é um caminho largo. A porta da perdição é a porta larga, onde as coisas são fáceis do homem fazer, mas quando o homem ele começa a se envolver nesse mundo, ele sabe que é o caminho da perdição. Ele começa a se afundar, ele começa a se perder, porque é um caminho, muitas das vezes, onde o homem começa a se perder no mundo do pecado, no mundo dos vícios, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no pecado. Muitas das vezes nós, que somos evangelistas, nós temos que falar a verdade da palavra de Deus. Nós pastores, evangelistas, ministros, nós temos que falar a verdade para as pessoas. Muitas das vezes não é fácil falar a verdade para as pessoas, porque tem pessoas que eles querem fantasiar na sua mente que
que o mundo é bom. Fantasiar na sua mente que os prazeres do mundo é bom. Por um momento, satisfaz a carne. Satisfaz a carne, satisfaz o ego do homem, mas no fundo, o homem sabe que a sua alma vai se adoecendo. Espiritualmente falando, os prazeres do pecado levam o homem à perdição. E muitas das vezes nós temos que falar a verdade para as pessoas. E o caminho do mundo é um caminho largo, espaçoso. Por isso que hoje nós estamos vendo os jovens, né? Eles não têm discernimento da palavra, entendimento da palavra, e eles acham que tudo é normal. E não é normal, meus irmãos. Pecado é pecado, coisa errada é coisa errada. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada, não agrada. Então nós temos que saber separar as coisas. O homem tem que saber do seu limite. Quem coloca limite, espiritualmente falando, quem coloca limite no cristão? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca limite no cristão. Muitas questões, né? Até essa semana eu vi em um programa aí, não sei qual canal, mas em uma rede nacional aí do Brasil, é um pastor, o pastor Cláudio Duarte, pastor muito famoso aí da Igreja Batista no Brasil, muito influente. Ele foi convidado aí no programa e ele estava ali falando sobre o álcool. E ele colocou alguns exemplos ali que eu achei muito interessante. Né? Se você for fazer uma cirurgia da sua esposa, né? Se o médico tiver tomado 4 ou 5 copos de vodka ou de bebida alcoólica forte, você vai deixar aquele médico fazer a cirurgia da sua esposa? Uma cirurgia grave, de risco? Você não vai. Se você pegar um avião e você souber que aquele... Né, se você souber que aquele médico, ele bebe, ele usa bebida alcoólica, ele usa, né? E ele ali, após a cirurgia, ele beber 5 doses de vodka, você vai aceitar ele fazer a cirurgia da sua esposa, uma cirurgia grave, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe? Você não vai. Você vai pegar um avião sabendo com uma pessoa que o piloto daquele avião bebe uma garrafa de vodka por dia, ou bebe várias garrafas de cerveja, ou é uma pessoa alcoólatra? Você não vai pegar aquele avião, porque você não vai colocar a sua vida em risco. Você vai pegar um ônibus. Você vai pegar um ônibus, entrar dentro de um ônibus, sabendo que aquele motorista é né, bebe várias garrafas de álcool, de bebida. Você não vai. Então, meus irmãos, o homem tem que saber discernir as coisas. O álcool, ele não faz bem para a vida do homem. Ele não faz bem para a saúde física e nem espiritual da vida do homem. E essas questões, muitas das vezes a pessoa fala, não, 1 copinho, 2 copinhos. Mas aos poucos o inimigo vai cegando a pessoa e a pessoa vai virando um alcoólatra. Vai se transformando em um alcoólatra. E hoje o inimigo está cegando os jovens. Por quê? Porque muitos pais às vezes não dão exemplo dentro de casa. Como que eu quero que o meu filho não beba se eu bebo? Como que eu quero que o meu filho não fume se eu fumo? Então, eu não estou atacando ninguém aqui, mas nós, como os cristãos, nós temos que dar exemplo. Nós temos que saber que essas coisas não fazem bem para a nossa saúde física e nem espiritual. E Deus não compactua com essas coisas. E hoje, os jovens estão achando que essas coisas é normal. A bebida é a porta de outras coisas entrar, outras coisas ruins entrar na vida da pessoa. Outras maldições entrar na vida da pessoa.
Entra a maldição do álcool e outras maldições vão entrando. E nós temos que discernir as coisas. Nós temos que discernir que o caminho de Deus é um caminho apertado, estreito, a porta é estreita, mas é o caminho que nos conduz à vida eterna. É o caminho que nos ensina a pôr limite nas nossas vidas. A saber aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada. Aquilo que glorifica a Deus, aquilo que não glorifica. Aquilo que é bênção, aquilo que é maldição. E nós temos que saber discernir. Meus irmãos, muitos estão perdendo discernimento. A Bíblia fala assim, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. A palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios, 11:1, 1 Coríntios 11:1, a palavra do Senhor nos fala assim, que o apóstolo Paulo ele falou, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Então, Paulo, ele falou essa palavra, né? Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então, ele era imitador de Cristo. Por que nós temos que imitar o Senhor Jesus? Por que nós temos que imitar o Senhor Jesus? Porque quando nós vamos olhar para Jesus, Jesus faria isso. Jesus seria um alcoólatra. Jesus seria Jesus ia usar droga. Jesus ia fazer essas coisas? Jamais. Porque ele é o Filho de Deus. Ele veio para trazer santidade. Jesus veio nesse mundo. Porque quando as pessoas vêm perguntando para você, pode fazer isso? Pô, Jesus faria isso? Se Jesus não faria, eu também não devo fazer. Porque eu sou imitador de Cristo. Muitos jovens às vezes procuram, os evangelistas e perguntam, eu posso fazer uma tatuagem? A palavra do Senhor nos fala que o nosso corpo, aqui também, aqui em Coríntios 6:19, Coríntios 6:19, a palavra do Senhor nos fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, primeiramente, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que pegar o exemplo de Jesus. Nós não temos que pegar o exemplo, muitas pessoas se inspiram em jogador de futebol, em pessoas famosas, mas são pessoas que às vezes não têm exemplo nenhum para te dar, meu irmão. Não tem exemplo nenhum para te dar. Se você pegar o exemplo da Bíblia, nós temos que pegar o exemplo de Cristo. Paulo pegou o exemplo de Jesus. Então nós temos que pegar o exemplo de Cristo. Porque quando você vai pegar o exemplo de uma pessoa que te dá mau exemplo, que te dá mau conselho, você vai ser influenciado para as coisas ruins. É o que está acontecendo com muitos jovens hoje em dia no mundo. Muitos jovens vão para a internet e ficam olhando a vida de pessoas famosas e se inspiram naquelas pessoas, mas tem pessoas que não tem nada de bom para passar para a sua vida. Não estou aqui querendo ser fanático, querendo, dizer para você o que você deve fazer ou não deve fazer, mas eu estou dizendo para você o que está baseado na palavra de Deus. Nós que somos pais, nós temos que estar acompanhando nossos filhos, saber quem que estão acompanhando na internet, quem que estão vendo, porque tem muita influência ruim, meus irmãos. E nós, como pais, os pais, nós devemos dar o nosso exemplo para os nossos filhos. Nós devemos dar o nosso exemplo.
Jesus, ele veio a esse mundo, ele deu o exemplo. A Bíblia nos fala que ele foi como ovelha muda ao matador, ele foi puro, santo, fiel, ele foi fiel até a morte, para nos garantir na cruz do Calvário a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha ter Jesus como exemplo na sua vida. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se inspira, né? Paulo estava dizendo, pega o meu exemplo. Então é a mesma coisa, pega o exemplo. Se você quer pegar exemplo, pega exemplo de pessoas que te dão um bom exemplo. Pessoas que, né, semeiam coisas boas na sua vida, que influência boa na sua vida. Você que é jovem, adolescente, né, varão, varô. Meus irmãos, nós temos que buscar se inspirar em pessoas que trazem bênção para a nossa vida. Não pessoas que trazem maldição. Não pessoas que abrem porta de maldição para a nossa vida. Não pessoas que estão vivendo no caminho largo e espaçoso. Mas nós temos que pegar exemplo de pessoas que estão vivendo um caminho estreito e apertado, passando pela porta estreita e vivendo o Evangelho de Cristo, vivendo a palavra de Deus, nos dando exemplo de verdadeiro cristão. E voltar, né, o que eu disse, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui que eu li aqui em Coríntios 6, em Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo, ele provém de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo é que coloca limite no homem, é que mostra para o homem o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. A Bíblia nos fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É o Espírito Santo que vai tocar no seu coração e falar para você o que você deve fazer e o que você não deve. Aonde você deve andar, os lugares que você está indo que não agrada a Deus. O Espírito Santo é que vai colocar limite. Com quem você está andando, que está trazendo influência ruim na sua vida. As coisas que você está fazendo, que está saindo da sua boca, que você está falando que não está agradando a Deus. É o Espírito Santo que vai colocar limite, que coloca limite na nossa vida. É o Espírito Santo que toca em nós, porque ele habita em nós. Ele toca em nós e ele começa a mostrar para nós. Por quê? Porque ele não quer que nós desviamos para o caminho. Quantos nessa hora, meus irmãos, estão procurando o caminho mais fácil, se desviando para o caminho mais fácil, para o caminho largo, para a porta larga, e estão deixando de ir para a igreja, deixando de ouvir louvores, em vez de ouvir louvores, fica ouvindo música do mundo, músicas que não agradam a Deus, músicas que têm mensagens subliminares. E o Espírito Santo se retira. Nós temos que tomar cuidado daquilo que nós estamos vendo também. Toma cuidado daquilo que você está vendo na internet. Que o inimigo joga seta. Hoje o inimigo está jogando uma seta terrível na vida dos jovens. Pornografia. Na vida das pessoas. Destruindo casamentos, destruindo famílias através dessa maldição de pornografia. Destruindo vida de adolescentes. Nós temos que orar, meus irmãos, para que Deus, para que o Espírito Santo venha habitar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, para que o Espírito Santo, ele venha estar mostrando para nós, nos dando autoridade dentro do nosso lar, nos dando graça, sabedoria para falar com os nossos filhos, graça para orientar os nossos filhos, para que nós não venhamos perder o nosso filho para o mundo, não perder o nosso filho para o inimigo,
para que o inimigo não venha destruir a fé espiritual dos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus venha te usar para ensinar o caminho do Senhor. A palavra de Deus nos fala: ensina o caminho do Senhor teu filho, ele crescerá e não se desviará dele. E Deus prolongará os dias dele aqui na terra. Ensina o caminho do Senhor para o teu filho. Porque se você não ensinar, se você não ler a Bíblia com ele, se você não tirar tempo para ensinar as coisas de Deus para ele, nós vamos perder o nosso filho para o mundo. O inimigo ele não brinca, meus irmãos. Ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não está brincando, ele quer destruir a fé dos cristãos, ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a sua família. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção do Espírito Santo, para que você venha ter autoridade dentro do seu lar, para que você venha ter a graça do Senhor dentro do seu lar, para conduzir a sua família na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor também nos fala no Evangelho de João 16, 7, 8. Evangelho de João. E voltando, né? Um jovem um dia chegou perto de mim, antes de eu falar aqui, esse versículo aqui de João, Evangelho de João 16, 7, 8. Só complementando aqui, um dia o jovem perguntou para mim. Ele veio aqui na minha barbearia, que eu tenho uma barbearia aqui em Oxford, ele veio, né, vários jovens, não é só um. E me perguntou: evangelista, eu posso fazer uma tatuagem? Eu peguei e falei para ele: rapaz, quando o homem está lá no mundo, e ele ainda não aceitou Jesus, ele não tem o entendimento da palavra de Deus, ele não tem o entendimento da salvação, e a pessoa faz a tatuagem, e ele depois se converte, nada a ver. Ele sabe que ele tem aquela tatuagem ali, mas ele fez antes de se converter. Agora, depois que o jovem é convertido, o adolescente, o jovem, o varão, o homem, ele é convertido, o homem, a mulher, ele é convertido, se converteu à palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, a Bíblia nos fala que isso não nos convém. A Bíblia nos fala assim: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Deus nos deu livre-arbítrio. Se você decidir de fazer, você vai fazer. Só que tem um porém. Nós temos que tomar cuidado para não abrir porta de maldição. Por quê? Porque a tatuagem, você vai marcar o seu corpo. E a Bíblia nos fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, como eu li aqui. E não sabeis que o Espírito Santo não é de vós mesmo? Então tem coisa, meu irmão, que nós temos que tomar cuidado, porque o homem vai perdendo o limite, aí vai entrando, raposinha, vai entrando um pecadinho aqui, vai entrando uma brechinha aqui, uma brechinha ali, um pecadinho ali, um pecadinho aqui. Na hora que o homem mais que ele abre o olho, ele já está laçado. O inimigo já laçou. O inimigo o camarada já está todo embaraçado, com a vida toda complicada, todo enrolado no pecado, todo enrolado no mundo, e depois não é Deus que é o culpado. É a própria pessoa que deu brecha. É a própria pessoa que não vigiou. A palavra de Deus nos fala que nós devemos orar e vigiar. Então não adianta só orar. Nós temos que orar e vigiar. Por isso que fala oração. Você tem que orar e agir. Você tem que vigiar. Você tem que estar em espírito de vigilância, para o inimigo não roubar a sua bênção. Então, meus irmãos, tem coisa que não convém à vida do cristão. Não convém.
Tem coisas que, se nós começarmos a dar brecha, nós vamos abrir porta larga, para o inimigo entrar. E ele entra. Ele entra para destruir sua vida espiritual. Destruir o entendimento da salvação na sua vida. E que você venha vigiar, que você venha entender que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer habitar na sua vida. Tem coisas que não convém para o cristão, meus irmãos. Nós temos que pôr limite na nossa vida, nós temos que saber que o Espírito Santo ele vai habitar na nossa vida quando nós se santificarmos, nós nos separarmos. Nós temos que ser, a luz do mundo. A nossa luz tem que brilhar nas trevas, as pessoas têm que olhar para nós e ver uma transformação, e ver a luz de Cristo, e ver a presença do Espírito Santo. No nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de se compor diante das pessoas. Nós temos que ser diferente, meus irmãos. Você quer imitar quem? Quer ser imitador de Cristo ou ser imitador do mundo? Das pessoas que estão lá no mundo? Trazendo influência ruim para a sua vida, maldição para a sua vida. Você quer se influenciar em pessoas que trazem bênção para a sua vida? Que profetizam bênção na sua vida? Por isso que nós temos que tomar na nossa vida a melhor escolha. É o caminho estreito, é o caminho apertado, mas é o caminho que vai nos conduzir à vida eterna. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna, que nos conduz para a salvação eterna. Agora, no caminho do mundo, perdição. Muitas das vezes, quando nós ficamos sabendo que uma pessoa parte dessa vida para outra vida, no caminho da perdição, isso entristece o nosso coração, meus irmãos. Isso nos entristece. Nós não estamos aqui julgando que nós somos melhores que ninguém, não. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas a palavra de Deus nos fala que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E todos os dias nós estamos se arrependendo, nós estamos pedindo a Deus perdão, misericórdia pela nossa vida. E nós somos gratos a Deus por essa salvação. Nós somos gratos a Deus por estar no caminho caminhar no caminho da salvação. No caminho que nos conduz para a vida eterna. Eu não estou aqui para apontar ninguém, para julgar ninguém. Mas é as escolhas. É as escolhas. Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Que você venha fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É entregar nossa vida a Cristo. Você que é jovem, que está me escutando, que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus na sua vida. Você que é adolescente, que é jovem, varão, varoa, aceite o Senhor Jesus na sua vida. Entrega a sua vida a Cristo, para que Ele venha te conduzir nessa caminhada. Para que você venha, não estar debaixo da maldição, mas estar debaixo da bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala aqui, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7 e 8. A palavra do Senhor nos fala assim: todavia digo-vos a verdade. Digo-vos a verdade. Se não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, então o que a palavra de Deus está nos falando aqui? Que aqui estava falando com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele ia vir sobre a vida da igreja, e
o próprio Espírito Santo é que ia convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do seu pecado, meus irmãos, a Bíblia nos fala que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Não é por força e nem por violência. A palavra do Senhor nos fala em Zacarias 4:6, que não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence, que transforma a vida do homem. E aqui a palavra nos fala também que é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Então o Espírito Santo é que quer te convencer. O Espírito Santo, ele toca no seu coração, ele não invade. O Espírito Santo não invade o coração de ninguém, meus irmãos. Ele toca com a sua voz mansa e delicada. Se você abrir, ele vai entrar e ele vai transformar a sua vida. Ele vai te dar um entendimento, discernimento. Ele vai te dar sabedoria para saber fazer as escolhas certas, para tomar a direção do caminho certo. Não o caminho largo da perdição, mas o caminho que conduz à vida eterna, que é aceitar Jesus. Jesus é o caminho da justiça. Meus irmãos, Deus é um Deus justo. Deus jamais vai deixar o homem enganado. Deus vai convencer o homem da justiça, para que ele saiba que Deus é justo. Né? Primeiro ele convence o homem do pecado. Quando o homem se convence do seu pecado e pede perdão, e é só Jesus que pode perdoar os nossos pecados, por isso que nós temos que se arrepender dos nossos pecados e confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, perdoa os meus pecados, me purifica com o seu sangue. E a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que ele lá na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, quando o homem ele se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo convence ele, se arrepende, e da justiça. Porque Deus convence o homem da justiça, por quê? Porque Deus é justo. O mundo não tem justiça. A justiça do mundo, o mundo não é justo, meus irmãos. O mundo não é justo. Pelo contrário, o mundo é injusto. Porque o mundo vai destruir a sua alma, aos poucos. Aos poucos. O inimigo, ele é astuto. Ele não destrói a pessoa de uma vez, ele vai destruindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. E a pessoa vai sofrendo, vai vivendo no mundo, vai jogando a porta larga, vai entrando, vai dando brecha, vai entrando maldições, e vai entrando, e a pessoa vive uma vida. Não acha que lá no mundo as pessoas vão ser justas uns com os outros, que não. O inimigo usa as pessoas para se autodestruir uns aos outros. Mas a palavra de Deus nos fala que ele vai te convencer da justiça. E Jesus é a justiça. Jesus, Deus é justo. Jesus foi justo. Jesus foi justo. E quando você entende essa justiça de Deus na sua vida, porque Deus te justifica do seu pecado, ele te perdoa. Mesmo nós sendo pecadores, fala, não importa a condição que o homem venha lá do mundo, meu irmão, não importa a condição que você esteja. Se você se arrepender, Deus, ele não faz exceções de pessoas, ele te aceita, vem do jeito que você está. Deus vai fazer a obra na sua vida do jeito que você está. Se arrepende. E Deus vai manifestar a sua justiça sobre a sua vida, a sua misericórdia, o seu amor e do juízo. Porque há um juízo sobre esse mundo. Há um juízo sobre esse mundo, meus irmãos. E o juízo que há sobre o mundo é o juízo da condenação. Jesus falou assim, a promessa que Jesus nos fez. Jesus não nos prometeu nos dar riqueza,
prosperidade. Jesus não nos prometeu nos dar apartamento em Copacabana. Jesus não nos prometeu nos fazer bilionário. Jesus não nos prometeu, né, nos dar mansão ali ou lá, nada contra. Se o homem lutar com o seu suor, com o seu esforço, né, dignamente lutar para ficar rico, prosperar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bênção de Deus na sua vida. Eu profetizo prosperidade, eu profetizo portas abertas na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que se cumpra toda a promessa de Deus na sua vida. Mas Jesus não nos prometeu essas coisas. Essas coisas é consequência do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação profissional, do nosso trabalho, da nossa, né, do nosso suor. Mas a promessa que Jesus nos fez, ele falou assim: aquele que crê em mim e for batizado não será condenado, mas será salvo. Então ele nos prometeu o quê? Que aquele que crê nele não será condenado. Então aquele que crê em mim e for batizado não será condenado. Então Jesus nos prometeu o quê? A vida eterna, a salvação eterna. Ele nos prometeu que se nós crermos nele, nós não vamos ser condenados. Ele ia nos livrar do juízo, da condenação. Então esse mundo está debaixo de uma condenação, de um juízo de condenação. É por isso que o único que pode nos livrar do juízo da condenação, do juízo do pecado, fazer justiça na nossa vida, nos justificar com seu sangue, nos purificar com seu sangue e nos livrar do juízo da condenação é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha tomar essa atitude de caminhar nesse caminho estreito, apertado, mas é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. E eu profetizo na sua vida que Deus venha te abençoar através dessa palavra. Que você venha tomar posse através dessa palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu profetizo que você venha caminhar no caminho da salvação, que é Jesus, o caminho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus.